Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mesa Branca Filosófica, o programa que entrevista os maiores e mais respeitados filósofos do mundo. O nosso convidado de hoje é João de Oliveira Menino. Ele é professor da Universidade Autônoma de Lisboa e afirma ser a reencarnação de Montesquieu na Terra. Assim, ele aceitou o nosso convite e o nosso desafio para estar aqui hoje no nosso programa de Corpo e Alma para falar como o próprio Charles-Louis de Secondat, o Barão de La Brède de Montesquieu. Para quem não sabe, Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês que nasceu em Brède em 1689 e morreu em Paris em 1755. Barão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, e seguindo aqui a missão do nosso programa, eu já vou perguntar aqui, vou pegar esse gancho para fazer a minha primeira pergunta. Sendo o senhor um homem cristão e iluminado, eu gostaria de saber, e acredito que os nossos telespectadores também, qual é a sua opinião sobre o apego às religiões que muitas vezes beira o fanatismo por parte de algumas pessoas. Cristão, sim. Iluminado, não. Iluminista. As diversas religiões do mundo não dão àqueles que as professam iguais motivos de apego a elas. Isso depende muito da maneira como elas se conciliam com o modo de pensar e de sentir dos homens. Somos extremamente inclinados à idolatria e, no entanto, não estamos muito apegados às religiões idólatras. Não somos muito inclinados às ideias espirituais. E, no entanto, temos muito apego às religiões que fazem com que adoremos um ser espiritual. É um sentimento feliz que provém em parte da satisfação que encontramos em nós mesmos, por termos sido bastante inteligentes para termos escolhido uma religião que tira a divindade da humilhação, onde as outras a tinham colocado. Consideramos a idolatria como a religião dos povos grosseiros e a religião que tem como objeto um ser espiritual, como a dos povos esclarecidos. Certo, compreendi. É mais ou menos quando, com a ideia de um ser espiritual supremo que forma o dogma, nós conseguimos também unir as ideias sensíveis que participam do culto, né? Isto dá um grande apego à religião. Porque os motivos dos quais o senhor acabou de falar, por exemplo, se encontram unidos à nossa inclinação natural pelas coisas sensíveis, não é? Exato. Assim, os católicos, que praticam mais esse tipo de culto do que os protestantes, estão mais invencivelmente ligados à sua religião do que os protestantes o estão a deles, e mais zelosos de sua propagação. Certo, certo. Muito bem, perfeito. Então, Barão, nesses 266 anos que o senhor esteve morto, muita coisa aconteceu no mundo, é claro. Para além das perguntas que eu vou fazer ao senhor, eu vou também passar aqui alguns vídeos, mostrar algumas imagens e vou pedir para o senhor comentar e contribuir com o seu pensamento. Pode ser? Muito bem. Eu quero então aproveitar que o senhor está aqui e para esclarecer uma dúvida pessoal. Tá? Também é uma dúvida, acredito, da grande comunidade brasileira em Portugal e que nos assiste, e eu quero que também essas pessoas sejam esclarecidas. Neste caso é assim, tem uma coisa que eu não consigo e nunca consegui entender, e o senhor que esteve vivo naquela época vai saber melhor do que eu para poder me responder. Por que é que os portugueses roubaram todo o nosso ouro no Brasil? Bom, os portugueses encontraram muito ouro no Brasil. Sim, é verdade. No entanto, se a Europa encontrou vantagens no comércio da América, seria natural acreditar que a Espanha tivesse recebido vantagens maiores. Tirou do mundo recentemente descoberto uma quantidade de ouro e de prata tão prodigiosa que o que eles tinham até então não podia ser comparado. Os espanhóis exploraram as minas, escavaram as montanhas, inventaram máquinas para puxar as águas, quebraram minério para separá-lo e, como não se importavam com a vida dos índios, fizeram-nos trabalhar sem descanso. Certo. Já que o senhor tocou nesse tema tão controverso sobre a escravidão dos índios,
eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre esse vídeo. Nós vamos agora, então, transmitir um vídeo aqui para o Barão de Montesquieu, que obviamente não teve a oportunidade de assistir antes, que se trata, então, do vídeo que viralizou em meados do ano passado sobre o assassinato brutal de George Floyd. Vamos assistir. Step out and face away. Okay, Mr. Officer, please don't shoot me. Please, man. I'm not gonna shoot you. Step out and face No, away. I'm looking you eye to eye, man. Please don't shoot me, man. Don't shoot me, man. Please, man. I just lost my mom, man. Taking one out. I won't do nothing to hurt y'all, Mr. Officer. No, sir. No, Mr. I don't have nothing. Why y'all doing me like that, Mr. Officer? Please, crack it doing it for me and stuff, man. I am claustrophobic for real, Mr. Officer. You got him? Can you please crack it for me? Please. Yes, I'll remember my crack name. it. Stay I with me, will. man. I will. Please stay with me, man. Thank you. No, you see, when you gave me like a knee, bro. You arrest right now, bro. I think he's messing up. No, bro, look at him. He's not responsive right now, bro. Bro, are you serious? He gonna just have to deal with that on his neck, bro? Como eu havia dito, Barão, este senhor se chamava George Floyd. Ele foi brutalmente assassinado na frente das câmeras por policiais brancos nos Estados Unidos da América no dia 25 de maio de 2020, única e exclusivamente por ter a cor da pele preta. O Barão acha que essa barbaridade ainda ocorre nos dias de hoje por ser um resquício daquela época da escravidão que o senhor tão bem sabe e deve se recordar? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o direito da escravidão vem também do desprezo que uma nação tem por outra, fundado na diferença de costumes. Se eu tivesse que defender o direito que tivemos de tornar escravos os negros, eis o que eu diria. Tendo os povos da Europa exterminados da América tiveram que escravizar os da África e utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro se não fizéssemos que escravos cultivassem a planta que o produz. Aqueles de que se trata são pretos, dos pés à cabeça, e têm o nariz tão achatado que é quase impossível ter pena deles. Não nos podemos convencer que Deus, que é um ser muito sábio, tenha posto uma alma, principalmente uma alma boa, num corpo todo preto. Pode-se julgar a cor da pele pela dos cabelos que, entre os egípcios, os melhores filósofos do mundo, eram de tão grandes consequências que matavam todos os homens ruivos que lhes caíssem nas mãos. Uma prova de que os negros não têm senso comum. É que dão maior valor a um colar de vidro do que ao ouro, que nas nossas policiadas é de tão grande importância. É impossível que suponhamos que estas pessoas sejam homens, porque se supuséssemos que eles fossem homens, começaríamos a crer que nós mesmos não somos cristãos. Espíritos pequenos exageram demais a injustiça que se faz aos africanos, pois se esta fosse como dizem, será que não teria ocorrido aos príncipes da Europa, que fazem entre si tantas convenções inúteis, fazerem uma convenção geral em favor da misericórdia e da piedade? Não, Barão, peço desculpas, mas eu vou ter que discordar do seu pensamento, porque assim, a existência da escravidão ela foi tutelada pela legitimidade de uma rede de ideias tecida desde a antiguidade. A escravidão ela era reconhecida como um elemento constitutivo natural das sociedades daquela época. A condenação da escravidão se resume ao resultado de um processo de negação da sua legitimidade que derivou da construção de uma construção muito lenta, muito custosa. Resumindo, foi necessário desmontar essa rede de ideias que colocava a escravidão no mesmo patamar das demais instituições, né, e demonstrar que ela era, sim,
prejudicial e, portanto, deveria ser substituída pelo trabalho livre. É que essa operação, na qual nós estamos falando agora aqui, dessa desmontagem, durou todo o século XIX para finalmente alcançar o seu ponto mais alto lá no final da primeira metade do século XX, com a Declaração dos Direitos Humanos. Mas, claro, o senhor já estava morto e não soube disso mais tarde. Racista do caralho. O que foi que você disse? Não, nada, Barão. Nada. Eu pensei alto. Foi apenas um palavrão. Eu percebi. Palavrão é uma palavra indiscreta. É isso? Sim, sim. Muito bem, mas as palavras não formam um corpo de delito. Elas se formam apenas na ideia. Na maioria das vezes, nada significam por si mesmas, mas pelo tom pelo qual são ditas. Muitas vezes, repetindo as mesmas palavras, não se dá o mesmo sentido. Veja essa palavra, era caralho. Percebe? Esse sentido depende da ligação que possui com outras coisas. Às vezes, o silêncio expressa mais do que todas as palavras. Bem, vamos mudar de assunto. Eu vou agora, então, aqui mostrar uma notícia para o Barão, uma notícia online, e vamos ver, então, a opinião dele. Mulher mata marido por ciúmes com facada em frente ao filho. Ana Costa acreditava que Nuno Ribeiro, de 44 anos, mantinha outras relações extraconjugais. Gostaria que o senhor comentasse, então, a respeito desta notícia. Deve-se diferenciar entre os povos o ciúme de paixão do ciúme de costume, de moral, de leis. Um é uma febre ardente que devora, o outro frio, mas por vezes terrível. Pode aliar-se à indiferença e ao desprezo. Um é o abuso do amor, que nasce do próprio amor. O outro vem unicamente dos costumes, dos modos da nação, das leis do país, da moral e, por vezes, até da religião. O ciúme é quase sempre o resultado da força física do clima e é o remédio para essa força física. Mas, Barão, só voltando aqui ainda naquele vídeo do George Floyd, pegando um pouco desse recorte, o senhor acha que aqueles policiais agiram conforme a lei? Ou seja, eles tinham o direito de cercear a liberdade daquele cidadão que infelizmente acabou resultando na morte dele? Não terá sido aquilo, portanto, um ato criminoso? Bom, é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Mas a liberdade política não consiste em se fazer o que se quer. Numa sociedade onde existem leis, a liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer, em não ser forçado a fazer o que não se tem o direito de querer. Deve-se ter em mente o que é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, ele já não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder. As leis criminais não foram aperfeiçoadas assim, de repente. Aristóteles conta-nos que em Cumes os pais do acusador podiam ser testemunhas. Sob as leis de Roma, a lei era tão imperfeita que Sérvio Túlio pronunciou a sentença contra os filhos de Ancus Martius, acusados de terem assassinado o rei, seu sogro. Quando a inocência dos cidadãos não está garantida, a liberdade também não está. Pronto. Obrigado, respondeu a minha pergunta. Neste caso, eu poderia então concluir, assim como os nossos telespectadores, que tanto o assassinato do George Floyd quanto esse crime cometido pela senhora Ana Costa se deu pela total ausência de educação do Estado. Mas a educação no sentido do esclarecimento, eu digo. As leis da educação
são as primeiras que recebemos. E como nos preparam para sermos cidadãos, cada família particular deve ser governada no mesmo plano de grande família que compreende todas. É no governo republicano que se precisa de todo o poder da educação. A virtude política é uma renúncia a si mesmo, que é sempre algo muito difícil. Podemos definir essa virtude: o amor às leis e à pátria. Nunca se ouviu dizer que os reis não amassem a monarquia e que os déspotas odiassem o despotismo. Assim, tudo depende de introduzir este amor na República. E é em inspirá-lo que a educação deve estar atenta. Mas existe um meio seguro para que as crianças possam tê-lo, que também os pais o tenham. Normalmente temos o poder de transmitir nossos conhecimentos aos nossos filhos. Temos o poder ainda maior de transmitir-lhes nossas paixões. Se isto não acontece, é porque o que foi feito na casa paterna foi destruído pelas impressões de fora. Não é a nova geração que degenera, ela só se perde quando os adultos já estão corrompidos. Muito bem, Barão. Muito obrigado pela sua presença. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram pacientemente assistindo o nosso programa. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Barão de Montesquieu e dizer que foi um prazer recebê-lo no nosso programa Mesa Branca Filosófica. Barão, eu só queria deixar aqui, pedir para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para que possamos então terminar o programa. Nós agora estamos em que lugar do mundo? Bom, nós agora estamos no planeta Terra, continente europeu, o país é Portugal, é uma república constitucional unitária semipresidencialista num regime totalmente democrático. Bem, eu estou perto de casa. Certo. Bom, então vou falar sobre a virtude. A virtude numa república é uma coisa muito simples. É o amor pela república. É um sentimento e não uma série de conhecimentos. O último homem do Estado pode possuir este sentimento, assim como o primeiro. O amor à pátria leva à bondade dos costumes, e a bondade dos costumes leva ao amor à pátria. Quanto menos conseguirmos satisfazer nossas paixões particulares, mais nos entregamos às gerais. O amor à república numa democracia é o amor à democracia. O amor à democracia é o amor à igualdade. Cada um deve possuir a mesma felicidade e as mesmas vantagens. Deve experimentar os mesmos prazeres e ter as mesmas esperanças. As riquezas dão um poder que um cidadão não pode utilizar para si mesmo, pois assim não seria mais igual. Elas oferecem delícias das quais ele tão pouco deve desfrutar, porque feririam a igualdade da mesma forma. O bom senso e a felicidade dos particulares consistem em larga medida na mediocridade de seus talentos e de suas riquezas. Uma república onde as leis tiverem formado muitas pessoas medíocres, composta por pessoas sábias, será governada sabiamente. Composta de pessoas felizes, será muito feliz. Perfeito. Bom, assim termina então o Mesa Branca Filosófica. Mais uma vez, obrigado por ter nos assistido. E para o próximo programa, ou seja, na próxima quinta-feira, às 18h30, eu espero por vocês com uma convidada muito especial. Ela também é professora da Universidade Autônoma de Lisboa. Receberemos então no nosso programa a professora doutora Thelma Ruas, que acredita piamente ser, então, Leviatã. Não percam este programa, hein? Eu espero por vocês. Até lá.